brasileiro foi a de Hernan Crespo, mesmo trabalhando num clube como São Paulo Futebol Clube. Crespo, o que você tem a dizer sobre o ano que vem? 45 pontos. Depois dos 45 pontos, começa a temporada. É a melhor a frase mais humilde e correta de acordo com a realidade de São Paulo, que é praticamente igual à realidade do Inter. Agora, minha dúvida é, o presidente tem falado sobre tentar uma espécie de pacificação política, né? Teve reunião com notáveis, alguns que eram oposição, inclusive a gestão Barcelos, não? Eu acho que todos, na verdade, todos. né? Pois todos. É. E agora tem um cargo vago de vice de futebol. É que tá. Esse cargo será ocupado por alguém do grupo do presidente Alessandro Barcelos ou pode ser ocupado por alguém de um outro grupo, um grupo mais próximo até a oposição, para fazer essa pacificação? Eu tô com bes porque se a gente for analisar os últimos movimentos do Inter, era uma contratação do D'Alessandro somada a uma contratação do Abel que acabou não acontecendo. Então, cedendo sim à oposição, considerando que eram parcerias do Roberto Melo. Nesse momento, o presidente Alessandro Barcelos, na tentativa, como ele colocou na coletiva, de já pensar no Internacional para a próxima gestão, em 2027, eu penso que sim, existe uma possibilidade forte de ser alguém da oposição. Até questionei uma pessoa no bastidor sobre a possibilidade do Vitor Grunberg de assumir esse cargo, que é um cara muito bem conceituado dentro do Inter, mas ele precisaria renunciar do cargo de vice-presidente. Então é algo mais burocrático, que demanda um esforço um pouco maior, mas sim, é algo que o Inter está trabalhando. Claro, é um cargo não remunerado. O único remunerado no Internacional naquele momento era o Amazu como executivo e o D'Alessandro como diretor esportivo, mas é um cargo que o Internacional vai ter que repor com pessoas que estão convivendo internamente. E até nesse sentido da pacificação, ontem foi possível ver o Fernando Carvalho. Ele até falou para alguns veículos que estavam no Beira-Rio, e a informação que eu recebi já há algumas semanas é de que ele já estava presente no cenário político do Internacional, nos bastidores, nessas movimentações de tomar a decisão importante do Barcelos, nessa tentativa de pacificar, de unir a situação com a oposição, porque, claro, é uma figura unânime, não tem o interesse de voltar a ser presidente, mas, claro, sempre está muito presente e mais ainda nesse momento que o Inter brigava para não ser rebaixado. Carvalho, né, Mal? O Carvalho já sido chamado naquela... Que ano foi aquilo? Não me lembro mais. Ano passado, talvez, pelo Barcelos, naquela reunião dos dois na churrascaria, né? Para a contratação do Roger. Sim, ano passado, óbvio. E voltou a cena do Beira-Rio agora com a questão do 2005, né? Que precisou de apoio também oficial para tentar ir para pleitear junto à CBF, agora a STJD, o campeonato de 2005 também dividiu com o Corinthians. Agora, a minha dúvida é o próximo vice-presidente, que eu acho que é uma figura decorativa, o político é uma figura decorativa, qual a ingerência que ele vai ter no vestiário? Será que o Barcelos vai permitir que ele tenha acesso, que controle, digamos, o vestiário? E quem vem para o diretor de futebol? Se fala no Rondinelli, que saiu do Juventude. Não sei se seria exatamente a pessoa correta aí pro O cara que já foi procurado é o Fabinho Soldado do Corinthians. Mas o Soldado tá no Corinthians, né? Não sei. E ex-Inter, pressionado lá, né, Pretzel? E o Soldado tem mais uma questão. O Soldado, nos bastidores do Inter, era um cara importante para fazer o meio-campo do Inter com o Corinthians para dividir o título 2005. Então, talvez aí uma aproximação já com o Fabinho Soldado, e que eu também não sei se faz um trabalho espetacular aí, Pretzel, mas também, como o Mal disse, é um nome especulado também. E é um cara que se dá bem com o Barcelos. Ele tem uma boa relação com o Barcelos em relação a últimos contatos. O Inter já tentou o Fabinho Soldado em Fabinho, pra quem não lembra, foi campeão da Libertadores com o Inter em 2006. Então, né? é uma possibilidade, porque ele tá pressionado no Corinthians, né, Pretzel? Aí tu pode dizer melhor que a gente. Sim, foi campeão mundial também. Ele estava no elenco do Mundial? Ou já saiu depois das Libertadores? Não, perdeu a posição pro Wellington Monteiro. Não jogou um minuto, não jogou um minuto no Japão. Cara fechado em todos os treinos. Aí o Inter é campeão, vai comemorar numa churrascaria onde eu estava junto. E aí eu olho lá no canto da sala, no canto da churrascaria, o Fabinho sentado com a cara amarrada, fechada. E aí eu perguntei pro Fernando Carvalho, e o Fabinho? Tá fora. Ficou bravo porque perdeu a posição, tá fora, não vai ficar. E aí ele foi pro Fluminense em 2007. O trabalho dele no Corinthians é um trabalho avaliado como comum. Eu lembro do Romarinho tentando meter o Miguel de que tinha conversado com o Fabinho, né? Pra uma volta no Corinthians. Meu Deus. Aí depois, logo na sequência, ele disse, não foi bem inventei aqui. Não falei com ele, não. Mas é uma possibilidade. Até eu não tenho informação do Júlio Rondinelli, mas até alguns colegas trouxeram essa possibilidade. Esse cara é interessante, hein? Eu acho que esse cara... Para o bolso do Inter, né, Pretzel? E outra, esse cara, eu já falei com ele, viu?
ele me causou boa impressão. Ele fez um trabalho maravilhoso no Água Santa, quando ele foi vice-campeão paulista com o Carpini. Ele vai para o Juventude e na saída dele, a mensagem que o Juventude deixa para ele, isso não é normal no futebol, hein? Se vocês forem ler lá. Vocês viram a mensagem que o Juventude deixou para ele na despedida? Não vi. Olha, não é comum aquele tipo de mensagem ali, viu? De muitos elogios, muito agradecimento. Agora... E eu já o entrevistei, um cara pé no chão, humilde, sabendo que tem que ir caminhando devagar nessa área. Eu acho que ele seria um bom nome pro Internacional. É um cara que sabe trabalhar na escassez financeira, né? Mas exatamente. Mas viria o pacote? Pois aí eu pergunto. Essa é a minha mais pergunta. Carpini? Essa é a minha questão, essa é a minha dúvida. Aí eu Essa é a minha sinceramente... dúvida, porque os dois foram eu acho que rebaixados, né? Tu tem razão. Eu não gostaria do Carpini. Né? Porque eles trabalharam juntos também no Água Santa, né? Água Santa, Juventude, ou seja... No Vitória eu acho que não, né? No Nem no Vitória São não, Paulo. Eu acho que nem no São Paulo. o Rondinelli estava no Juventude já, eu acho, né? O Rondinelli fica no Juventude. Sim. O Carpini sai e volta Isso. e o Rondinelli fica. O Carpini eu tenho dúvidas mesmo, porque é um cara que quando trabalhou em clube de massa não foi bem, São Paulo e Vitória. Mas o Vitória ele foi muito bem. No Vitória ele fez um trabalho com um time muito limitado de levar o Vitória pra sua. O Vitória que era cotado pra terminar em 10º. Mas na Série B, né? Não, na Série A. Na Série A. Ele coloca o Vitória na Sul-Americana com um time que tinha de forma bem resumida. Foi um bom trabalho do Carpini no Vitória. Mas por que ele cai? Mas ele cai no meio da temporada seguinte, quando o Vitória negocia o Alejandro, que era o principal jogador, e não repõe ninguém. Então eu gosto do Carpini, mas é um cara que não teve sondagens ainda. E assim, é um cara jovem, personalidade muito forte e um pouco soberbo, na minha opinião. O Carpini não é o Roger, hein? Não, eu acho que é inferior ao Roger pra mim. Pra mim é inferior. E outra, tem menos carreira que o Roger, né? Não, eu digo até em termos de relacionamento com os jogadores, ideias de jogo. Acho que não, hein? Acho que o Carpini é mais personalista, eu acho, viu? Mas eu gosto do Carpini, tá? Eu defendi o Carpini. Carpini só com, digamos, o Abel ali sendo meio que o cara mentor, o mentor, o cara que vai dar as dicas, ou se tu traz o Carpini, o Calvin Garcia, se tu traz o Carpini, quem é o técnico? Com o Abel de executivo. Eu penso que se... me responde aí, Calvin. Mas eu acho que o Abel não seria o executivo, né? O Abel seria o esportivo, né? O técnico é o Carpini, agora o Abel é pra dar aquelas dicas de, né? Como é que... Não, mas tu acha que o Carpini sempre não vai olhar pro Abel? E aí, professor, esse time aqui tá legal? Não, acho que vai ser o Abel que vai olhar pro Carpini e tentar interferir, mas o Carpini eu acho que vai na dele. Porque é aquela coisa, o Abel hoje, ele é muito mais a questão da gestão de grupo e convivência com os jogadores do que a tática, do que a escalação, porque o Abel deixou claro, ele conhecia os titulares do Inter, mas o elenco como um todo, ele já não tem mais tanto conhecimento, e o Abel ele deixou muito claro, não aguenta mais essa pressão de ser treinador, essa tensão diária da casa-mata. Então, com um time blindado, eu espero que o Barcelos consiga blindar o Inter nesse sentido, é um técnico jovem com um mentor espetacular, como era o Grêmio lá atrás com a figura do Filipão. Então, em um cenário ideal, onde as funções elas são bem definidas e não tem a possibilidade do Abel voltar a ser treinador, eu gosto muito da possibilidade do Carpini, mais do que o Mozart e mais do que o Guto Ferreira, por exemplo. Então, pra mim, eu gostaria muito do Carpini recebendo uma nova oportunidade, porque ele pega um Juventude já rebaixado, consegue uma arrancada, mas o trabalho a missão era quase impossível. Então eu vejo que ele sai por cima do Juventude. Então ele tem feito bons trabalhos e merece uma nova oportunidade de um clube grande. Tem que olhar pro teu lado também. Enquanto que o Grêmio traz, o Grêmio não tem um novo Quinteiros aí, viu? Aí que tá o detalhe. Tu vai enfrentar o Luiz Castro. Tem que ver o tamanho do treinador que tu traz também, né? De acordo com a tua necessidade. Eu acho que o Carpini no Inter, na minha opinião, eu não contrataria. Porque a pressão é muito grande, né? Eu até concordo com Eu acho que tu tem que trazer um treinador, eu sei que o Calvi e o Bez não gostam disso, mas que olhe primeiro pra defesa. E aí, no caso, pra mim, seria o Mozart. Não, o Inter é pra sobreviver que olha primeiro pra defesa. Não tem vergonha nenhuma ganhar, por exemplo, do Remo por 1-0 no Beira-Rio. Agora, nesse não tem nenhuma vergonha nisso. Nenhuma vergonha nisso. Nesse perfil, e eu acho que tu não tá errado, porque, enfim, insisto, é pra sobreviver em 26. Vocês descartariam e achariam absurdo o Mano Menezes volta pro Inter? Absurdo, eu acharia. Acho que a torcida não... E outra, ele não gosta do Barcelos. Eu não sei se o Barcelos gosta dele, mas ele não gosta do Barcelos. E até, quando a gente fala dessa situação de pressão, eu também acho que o Mano Menezes é um cenário muito irreal por tudo que aconteceu nos últimos meses, mas o único técnico que seria
blindado, possivelmente, pela questão da característica, pela história recente, seria o Odair Hellmann, que seria o técnico do Abel Braga. É um técnico pelo amor de Deus. Não, mas eu tô desconsiderando aonde que ele seria blindado? Eu gosto do Odair, falei com o Odair agora, ele no Atlético, gente boa demais, elogiei ontem o Guilherme Araújo, assessor dele, que é um baita cara. Mas onde é que o Odair seria blindado? Onde é que o Odair é unanimidade no Inter, Mol? É que não é unanimidade, mas é o técnico que conhece o caminho pra Alvorada, é o técnico da aldeia, é o técnico do Abel, é o técnico novo esse tipo de coisa, mas a gente tem que avançar também, É que eu já deixei a minha opinião. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse esse poder, eu ia no Carpini. Eu acho que o Carpini tem potencial, mas entendendo a pressão do Inter e a pressão em cima de um técnico jovem, eu sei que seria muito difícil. Então, de todos os nomes que a gente já especulou, o único que eu entendo que seria blindado e não teria tantas dificuldades para trabalhar seria o Odair. O Odair, acho que só tem uma coisa que é boa pro seu histórico, né? Ele é o último técnico que pegou em janeiro e em dezembro ainda estava lá. É o último técnico que não foi demitido no meio da temporada no Inter. Foi a temporada de 18, né? Que 17 ele joga ali aquelas últimas rodadas da Série B. Os 3 jogos, né? Aí 18 ele começa o ano, termina o ano. E vai para 19, vai para a final da Copa do Brasil e depois é demitido. Mas é o último técnico. Todos os outros, janeiro, é este o treinador do Inter. Dezembro, já não é mais aquele treinador de janeiro. Então é o único que conseguiu sobreviver aí em meio a tantos técnicos demitidos. Tá bem, hein? 24 minutos. Melhor do que o antecessor. E agora eu vou ter que falar o seguinte, Preto, vou ter que chamar o intervalo comercial, porque daqui a pouco vai ter a entrevista coletiva deixa eu responder lá no em 30 segundos o Almir da Lauba, que disse assim, ó, Pretzel, você olha pro Castro... putz, agora perdi aqui a mensagem. Me ajuda aí, ô Boff. Porra. Eu não tô acompanhando o chat, senão te ajudava. Não, apertei aqui no errado. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Como era o nome do ouvinte? Como era o nome? O Almir da Lauba, ele tá em Belém do Pará. Aí ele diz assim, Aqui, ó, Pretzel. Você traz o Carpini porque o Grêmio traz o Castro, mas traz o Mozart? Entendi errado? Entendeu errado, não foi isso que eu falei. Eu não traria o Carpini, certo? Ah, mas eu traria o Mozart. Não, não é isso que eu tô dizendo. Não, eu não traria o Mozart olhando pro Luiz Castro, não é isso. O Inter talvez queira um nome maior olhando para o Luiz Castro, porque a concorrência vai ser maior, a disputa vai ser maior. Mas, se tu for olhar por característica... Acho que o Inter de 2026 tem que começar pela defesa, estancando a defesa. Aí, um treinador com essa característica seria o Mozart. Não que eu quisesse trazê-lo. Ficou claro, Boff? Ficou claro, né? É isso que eu quero dizer. Meio-dia e 26, o governo do estado criou a campanha Não Maquie, Denuncie, para prevenir a violência contra as mulheres. O objetivo é alertar sobre a importância do acolhimento às vítimas e incentivar a denúncia de qualquer tipo de violência, especialmente durante as festas de fim de ano, quando os casos podem aumentar. É fundamental identificar situações